Saudações terráqueos, vida longa e próspera, seja bem-vindo a esse vídeo do nosso canal. Você já se perguntou como a sua câmera faz para tirar fotos? Ah, eu clico no botão... Não é disso que eu estou falando. Queria que você se perguntasse como é a tecnologia por trás, que conceitos de física e que a gente pode aprender olhando para uma câmera digital. A ideia geral é que a sua câmera digital consegue capturar a luz através de fotossensores. Esses fotossensores formam um dispositivo conhecido como CCD. A tradução do inglês fica dispositivo de carga acoplada. Eu sei, não é esse o nosso objetivo agora. Nessa imagem dá pra gente ter uma ideia de como a sua câmera funciona por dentro. A luz vai atravessar todo o sistema de lentes e chega até o fundo da câmera, onde fica o dispositivo de captura de imagens, o seu CCD. O CCD é um dispositivo que forma uma malha cheia de elementos, onde eu tenho linhas e colunas, assim como numa matriz. Cada um desses elementos forma o chamado pixel. Esses pixels estão ligados a fotossensores que captam a luz que chega até esses fotossensores. Dependendo do tipo de luz, a sua frequência, ou seja, a cor dessa luz, se é uma cor vermelha, uma cor azul, uma cor verde, esses sensores serão capazes de detectar esse tipo de luz, capturar essa luz, transformá-la em corrente elétrica, e essa corrente elétrica vai em direção aos dispositivos de armazenamento. O cartão de memória, o dispositivo de armazenamento interno dos celulares. Os primeiros artigos relatando o bom funcionamento dos CCDs são da década de 1970. Ali estavam descritos como dispositivos conseguiam captar a luz e transformá-la em corrente elétrica. Era utilizado ali óxido de silício, como ainda se faz hoje, para construir esse tipo de dispositivo. Essa pesquisa foi tão importante para o campo da astronomia e astrofotografia, e para o desenvolvimento das câmeras digitais e câmeras de celulares que nós conhecemos hoje, que em 2009, William Boyle, Charles Kao e George Smith foram laureados com o Prêmio Nobel. Por trás desses dispositivos está um conceito importante, que são os semicondutores. Esses sensores que captam luz funcionam com o chamado efeito fotoelétrico, onde a luz, ao incidir sobre cargas elétricas, consegue transferir a sua energia arrancando esses elétrons do átomo ao qual ele pertence. O efeito fotoelétrico é um tema muito bacana, nós podemos discuti-lo em um outro momento. Os sensores que aqui nós estamos dizendo são sensores do tipo semicondutores. É feito nesses sensores todo um tratamento conhecido como dopagem para que ele possa liberar cargas elétricas em excesso de um lado e que do outro lado, em outro ponto desse sensor, falte uma carga elétrica. Então assim eu tenho um excesso de um lado e a falta de carga elétrica do outro. A partir disso, a luz ela vai entrar tentando arrancar essa carga elétrica da região que está sobrando e transferir essa carga elétrica para a região que está faltando carga elétrica. Mas por que eu faço isso? Porque assim eu consigo interpretar que um sinal luminoso chegou. A luz conseguiu realizar a ação de mover um elétron de um lado para outro do meu circuito. Isso é suficiente para entender que eu tenho que captar a luz. A sua câmera ela já sabe tirar qualquer tipo de foto, qualquer tipo de vídeo, qualquer tipo de imagem. Por quê? Os sensores dela conseguem captar uma série de frequências de luz. Então ela tem todas as cores vermelho, azul, verde, mas quando você aponta essa câmera para um local, qual é a combinação que ela deve fazer? Por exemplo, se você está na praia e aponta a sua câmera para o mar, quando ela estiver mirando no céu azul, naquele mar verde água ou azul, como você preferir, ela deve imaginar o seguinte: agora eu tenho que ativar vários pixels da cor azul. Como a câmera vai saber quais pontos devem ser ativados? Lembra que nós comentamos que é uma espécie de matriz que tem várias linhas e colunas? Essas linhas e colunas vão começar a ser preenchidas com pontinhos, que pode ser um azul mais forte, um azul mais fraco. Várias linhas, várias colunas com a cor azul. Para a câmera saiba qual ponto ela deve preencher e qual a intensidade da cor que ela vai adicionar àquele pixel, ela precisa receber aquela luz. Então, quando você apontou sua câmera para o céu, apontou a sua câmera para o mar, ela começa a receber uma quantidade de luz que vai ser interpretada como um sinal luminoso. Esse sinal luminoso gera corrente elétrica,
que depois vai ser armazenada no seu dispositivo. Para que o silício que está sendo utilizado nos sensores de luz apresente as características adequadas, utiliza-se um processo físico-químico conhecido como dopagem. A dopagem é uma espécie de mistura, onde esse material feito de silício passa a ser agora incorporado com outros elementos, como o fósforo e o boro, por exemplo. A ideia da dopagem é deixar uma das camadas com um elétron em excesso e no outro material deixar a última camada com a falta de um elétron. Essa ideia de um elétron a mais em um átomo e um elétron a menos nesse outro átomo vai provocar um desequilíbrio de cargas que vai, posteriormente, ser excitado pela luz e será possível produzir uma corrente elétrica sempre com esse elétron de diferença entre as duas camadas. Esse sistema formado por elétron e a falta de elétron é conhecido na física como par elétron-buraco. Buraco aqui se referindo à falta de um elétron. Como em um local eu tenho um elétron a mais, em outro local eu tenho um elétron a menos, há uma tendência a esse elétron se deslocar. Ele sempre vai procurar ir em direção aonde falta esse elétron. Isso faz surgir uma diferença de potencial elétrico. De maneira simples, esse pode ser considerado o nosso fotossensor. A luz representada ali pelas setinhas amarelas chega até o que nós chamamos de portão. Ali o portão é a parte mais sensível do fotossensor, onde a luz chega. Logo abaixo do portão estão as cargas elétricas e o objetivo é fazer com que uma diferença de potencial leve essas cargas elétricas, quando a luz ativar o portão, até um circuito maior. Esse circuito vai estar ligado ao cartão de memória e lá será feita a gravação desse pixel. Cada um desses pixels ajuda a compor uma imagem. Já aconteceu de você aplicar o zoom em uma imagem e perceber que essa imagem reduziu bastante a sua qualidade? Ela fica cheia de quadradinhos. Cada um desses quadradinhos é chamado pixel. Se você tem uma câmera digital em casa, pode tirar a lente frontal dela e você verá algo parecido com isso. Pode estar aberto ou fechado. Esses são os sensores. Esse é o CCD da sua câmera. Nesse CCD é que ocorre a captação da luz. O que você vê na imagem aqui de um tom avermelhado são os fotossensores dessa câmera. E afinal de contas, o laser pode danificar o CCD? Você gosta do DJ Alok? Calma, eu não vou começar a falar de música aqui, mas eu queria que você lembrasse que no Rock in Rio de 2022 teve uma grande polêmica, onde um espectador disse nas suas redes sociais que um laser que veio do palco do DJ Alok foi em direção à sua câmera e danificou o dispositivo. E aí, será que um laser realmente pode estragar a sua câmera ou seu celular? A resposta é sim, pode. Como os CCDs são dispositivos sensíveis à luz, se você simplesmente jogar uma luz com muita intensidade na direção desse CCD, então ele interpretará que precisa liberar uma grande corrente elétrica. O dispositivo semicondutor do qual ele é feito é relativamente sensível. Se a intensidade de luz se torna muito grande, esse dispositivo pode acabar com danos irreversíveis. O mesmo vale para os nossos olhos. Você sabe que precisa tomar uma série de cuidados ao tentar olhar para o sol. Se você fizer isso e a luz solar estiver muito intensa, isso pode provocar danos irreversíveis na sua retina. O seu dispositivo de captura não é como o CCD, mas funciona de alguma maneira como algo semelhante, onde você vai receber a luz na sua retina, isso vai impressionar uma série de partes do seu sistema óptico e no final é enviada uma corrente elétrica, um impulso elétrico para o seu nervo óptico. Isso o seu cérebro interpreta como uma imagem. E aí, eu já te contei que eu também sou um Jedi? Legal, né? Então, isso é uma brincadeira. Esse aqui é um laser de alta potência, utilizado principalmente para observação astronômica. Infelizmente, esse é aquele laser de estádio que as pessoas costumam utilizar em estádios para acertar o olho dos jogadores. Não faça isso. Esse tipo de laser é muito perigoso porque provoca o mesmo tipo de problema que nós estamos falando dos CCDs. A intensidade da luz é tão grande, pode danificar de maneira irreversível os sensores de captação de luz, seja o seu olho ou o dispositivo da sua câmera mesmo. Vou mostrar para vocês também uma outra versão de um laser que eu tenho. Tá preparado?
Muito legal, né? Bom, esses lasers aqui são todos lasers de alta potência. Você não deve brincar com esse tipo de equipamento, hein? A fumaça que eu estou usando aqui vem de um umidificador de ar. Se nós utilizarmos a máquina de fumaça, fica ainda mais fácil de visualizar o rastro deixado por esse tipo de laser. Vamos ver agora os dois ao mesmo tempo. E aí, terráqueo, gostou desse conteúdo? Saiba que você pode ajudar esse canal a crescer. Deixe o seu comentário aqui embaixo, fazendo a sua pergunta ou a sua sugestão. Clique também no botão de gostei, nos ajude a compartilhar conteúdos de ciência, tecnologia e muita física para você usar na sua vida.